Olá, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Professor Vini aqui, hoje fazendo as questões do material da primeira aula de revisão do nosso extensivo, também disponível gratuitamente no YouTube. Tudo bem? Depois da aula teórica, vamos aqui para a aula de exercícios, um pouco mais focada em teorias demográficas, né? Vocês vão ver que não tem muita questão que envolva a taxa demográfica, uma coisa que não anda muito caindo, né? Já tem uns 20 anos. Teorias demográficas buscam explicar o crescimento populacional que está ligado a questões de saúde pública. A respeito do tema, assinale a alternativa correta. Vamos lá, né? Letra A. A teoria reformista, desde a década de 60, endereçada como política pública aos países em desenvolvimento, defende a imposição de métodos contraceptivos. Galera, os teóricos que falavam dos métodos contraceptivos para diminuir o aumento, né, populacional em países mais pobres, ali na segunda metade do século XX, eram os neomalthusianos, né? Então eles resgatavam aquela ideia malthusiana, que o excesso de pessoas era um problema, e olhava para aquele crescimento expressivo de países pobres e falava, ó, tem que tá muito pobre, né? Os pobres estão crescendo muito rápido, ninguém gosta de pobre, então a gente tem que limitar o crescimento deles, né? Então isso se dava com método contraceptivo, com laqueaduras, enfim, esse tipo de coisa. Letra B. A teoria malthusiana desde o século XVIII, associada à saúde pública e destaca os métodos contraceptivos. Galera, o Malthus, né? Ele estava narrando um momento de uma alta moralidade, né? Então, ele era religioso, não tinha método contraceptivo em larga escala na época do Malthus. A publicação dele é de 1796. Então, que eram aquelas políticas antinatalistas, mas num sentido mais de controle social, né? De coisa, de coerção mesmo, de separação homens e mulheres, do celibato moral, né? Celibato forçado e moral. Letra C. A teoria reformista afirma que, em países desenvolvidos, a redução do crescimento populacional acompanha a melhoria nas condições de vida. Assim, os reformistas defendem políticas públicas nos países em desenvolvimento para elevar a qualidade de vida, incluindo métodos contraceptivos, né? O que ele está trabalhando aqui, né? Ele fala que a teoria reformista afirma, né, que em países desenvolvidos a redução do crescimento populacional acompanha, ou seja, se eu melhoro as condições de vida, eu diminuo aqui a redução do crescimento, sim. Quanto mais eu enriqueço, quanto mais eu dou condições para a população, menos filhos ela vai ter. E assim você tem os reformistas defendendo políticas públicas nos países em desenvolvimento para elevar a qualidade de vida, com certeza, né? Incluindo métodos contraceptivos. Claro, não é assim algo que eles seriam contras, né? Mas, obviamente, para os reformistas, sempre a questão da política pública vem em primeiro lugar. Mas está correto a letra C. Olha lá a letra D. A teoria malthusiana que afirma que a população cresce em uma progressão aritmética. Primeiro aqui já está o erro, né? Na teoria malthusiana clássica, nos ensaios dele, né, toda aquela lógica dele do século XVIII, XIX, se tinha que quem crescia numa progressão aritmética era os alimentos, né? A população crescia em um ritmo geométrico ou exponencial. E aí nós teríamos aquele ponto de crise, né? E para isso você tinha que controlar a população. Isso já está errado, né? Então ele já inverteu no início, o resto obviamente não contempla, a letra C está corretíssima. Questão 2. Segundo essa teoria, o alto crescimento demográfico seria uma das principais causas da generalização da pobreza em regiões subdesenvolvidas. Opa! Galera, falou ideia de subdesenvolvimento. Eu já estou trabalhando ou com reformismo ou com os neomalthusianos. Então, isso já me entrega um caminho. A segunda coisa, ou seja, o excesso de pessoas causa a pobreza. Quem que fala isso? São os neomalthusianos, né? É um ponto que ele está narrando. O Malthus, ele está narrando algo bem específico de Londres, de 1796, né, da virada do século XIX ali. Então, aqui a ideia de subdesenvolvidos é uma ideia mais de Guerra Fria, né? O aumento descontrolado do número de pessoas atrapalharia o desenvolvimento dos estados pobres, desviando os recursos para investimentos não produtivos, como creche e escolas. A lógica meio perversa, nos neomalthusianos não gostavam muito de pobre, não. E criando relação desfavorável entre o número de pessoas em idade de trabalhar e o total de habitantes. Logo, o controle de natalidade seria uma resposta para o desenvolvimento. Então, as pessoas teriam muitos filhos, não conseguiriam sustentar, o Estado também ia drenar muito dinheiro para creche, escola, não ia ter dinheiro para outras coisas mais importantes como infraestrutura, e aí o país ficaria pobre, né, com crianças barrigudas com verme, só desgraceira, e os casais pobres também. Tinha aqui no caso isso aqui é neomalthusianismo. Tinha dentro do neomalthusianismo, uma coisa que até às vezes eu escapa na aula, uma questão de Guerra Fria, de medo de socialismo, né? Eles entendiam que esse espaço com um grande número de miseráveis era uma possibilidade de revolução socialista. A miséria ia ser generalizada e isso não era bom porque ia ter revolução, né?
Então, para você coibir um pouco essa generalização da pobreza, você fazia esse processo de controle populacional. Cara, tá correta. Olha lá, 3. As teorias demográficas produzidas por Malthus e Karl Marx são duas das principais contribuições ao tema da população. Aqui eu tenho uma certa correção ao Estadual do Ceará, porque o Marx, por si só, não estava muito preocupado com isso. Tem uns ensaios dele, né, de 1870, 1865, sobre a questão do crescimento de populações mais pobres. Só que, assim, quem vai mesmo trabalhar em cima do reformismo, na verdade, vão ser teóricos do século XX, tá? Da década de 40 e 50 para frente. Isso começa mais com os franceses, depois, né, a gente vai ter ali uma renovação da geografia. Já tem assim, uma geografia mais marxista em 1940 e poucos, mais ou menos, né? Crítica, né, ainda nessa época. E depois a gente vai ter a nova geografia, na década de 60 e 70, né, com os franceses mais tradicionais, com a ruptura da geografia regional francesa. Aí tem a nova geografia no Brasil também, na segunda metade da década de 70, né, que vem Milton Santos e toda aquela tropa. As formulações desses autores geram intenso debate e fornecem elementos para a compreensão das dinâmicas geográficas quando o assunto é a população como fundamento constitutivo do espaço geográfico. Professor, traduz para mim, né? Esses autores estão preocupados com a mudança populacional, por quê? Porque a população é um dos fatos geográficos, é uma coisa que está no espaço, então a gente tem que entender a população. Tomando por base as teorias, analisa as seguintes afirmações. Vamos lá, né? Afirmação 1, criançada. As políticas demográficas de controle de natalidade, com base em métodos contraceptivos, têm um fundamento no pensamento malthusiano, o qual sustenta que se a população cresce em um ritmo mais acelerado do que os recursos disponíveis, gera um colapso do ponto de vista de recursos. Observem que a afirmativa 1 ela é um pouco malvada, porque ele fala um fundamento no pensamento malthusiano, não necessariamente algo malthusiano. Porque na época do Malthus, a ideia do controle populacional era um celibato moral mesmo, né? Um celibato forçado por separação de homens e mulheres na sociedade, mas também um celibato moral. Tá? Assim, quando eu olho para isso, né, se ele fala que é puramente malthusiano, eu colocaria como errado. Agora, ele fala um fundamento, né, no pensamento. Então, a gente tem os neo-malthusianos resgatando, né, aquela ideia que o excesso de pessoas é um problema. Então, ele fala gerando um colapso no ponto de vista de recursos. Ele não focou em alimentos, como era Malthus. Trabalha mais recursos gerais, no dinheiro, né? É verdade a 1, tá? Isso aqui é avançado, meu. Olha lá a 2. As violências contra os corpos das mulheres por meio de esterilizações forçadas, sobretudo em mulheres pobres e negras em diversos países do mundo na segunda metade do século passado, estão associados, né, às políticas de controle de natalidade derivadas do pensamento marxista, ou seja, dos reformistas, não. Quem fazia isso eram os neomalthusianos, né? Então isso foi uma prática bem comum em grupos, né, e populações que aderiram a uma ideia mais neomalthusiana, o governo. Né? Olha lá a 3. A relação entre crescimento populacional, pobreza e subdesenvolvimento é um tema ligado à análise derivada da teoria de Karl Marx, que enfatiza que a superpopulação relativa e o exército industrial de reserva são produtos do modo de produção capitalista. Mano, é verdade isso daqui, tá? Tem 3 conceitos aqui. O primeiro conceito é o conceito que o crescimento populacional, pobreza e subdesenvolvimento. Tá? Então, quem que trabalha a pobreza com o crescimento populacional e o subdesenvolvimento? Pobres fazem mais filhos. Realmente são os reformistas, são os marxistas. E ele fala, né, que uma superpopulação relativa e o exército industrial de reserva é uma lógica dentro da teoria marxista, né, que era necessário, então, um grande contingente populacional que forçaria o valor da mão de obra para baixo. Né? Então, como tem muitas pessoas, eles colocam que isso é uma das características do capitalismo. Falar isso no século XXI parece um pouco bobeira, né? Mas, enfim, na época era correto. Né? 4. As discussões ambientais contemporâneas que sinalizam para uma relação desequilibrada entre população e recursos têm raiz na teoria de Thomas Malthus, né? Olha, de novo, ele resgata uma raiz, um fundamento, que aborda muito mais os problemas do ponto de vista de consumo individual, traduzido na expressão pegada ecológica, do que no aspecto da produção. O que ele está dizendo, né? Que as discussões ambientais, isso aqui são os ecomalthusianos. Eles têm uma raiz na teoria malthusiana, sim, que o excesso de pessoas é um problema, é um risco, né? Só que aqui no ponto de vista ambiental. E eles abordam muito mais a questão do consumo, sim, é sempre isso que é enfatizado, né? O quanto que nós consumimos, o quanto que nós degradamos, mas dificilmente critica a questão da produção. Então ele não faz uma crítica ao capitalismo, né? Ele faz uma crítica ao consumo. E aí você pode pensar isso, né, como uma crítica até mesmo à sociedade de hoje,
mas não é uma crítica que leva ao socialismo, né? Os marxistas ficam loucos dentro da roupa, né? Porque para eles sempre estão buscando a superação do capitalismo, né? Aí claro que é pelo socialismo. E quando não tem isso, eles criticam, né? Então dá para ver abertamente que quem faz isso daqui gosta, né, de uma ideia de superação do capitalismo a partir do socialismo. Mas enfim, tá certo também, né? Uma prova bem avançada, né? Pô, tem um 3 e 4, tem letra D aqui, né? Senão eu tava louco também. 4. No Egito, em 60, 30% de todas as crianças morriam antes do quinto aniversário. Cara, que desgraça. O delta do Nilo era uma miséria para as crianças, com todo tipo de doenças graves e subnutrição. Então, os egípcios construíram a represa de Aswan, levaram a eletricidade às casas das pessoas, melhoraram a educação, construíram um sistema de assistência médica primária, erradicaram a malária e tornaram a água potável. Hoje, a taxa de mortalidade infantil do Egito é menor do que era na França ou no Reino Unido na década de 60. Galera, nós temos aqui nessa questão um padrão que aparece, que é bem comum dentro da UFPR, tá? Que é o padrão que ele relaciona o desenvolvimento, tá? Do urbano, industrial, enfim, econômico, tá? Com uma relação de queda de mortalidade. Vamos lá, né? Letra A. O Egito exemplifica um processo mundial de melhora das condições de vida causado pela combinação de crescimento econômico com progresso tecnológico? Sim, cara, é isso aí mesmo. Ele poderia trabalhar até a urbanização pelo acesso mais fácil a serviços de saúde, mas é isso aí mesmo. Quando os países se urbanizam, né, se modernizam, apesar que o Egito já era um país bem urbanizado nessa época, pelas condições locais mesmo, você tem uma queda de mortalidade, cara. Começa a ter energia elétrica, começa a ter geladeira, né? Você está no momento também de modernização, começa a ter remédio, vacina, melhora, tem tratamento de água, né? Tem um local fixo para retirar água. Isso vai diminuindo, obviamente, as doenças. B. A redução da mortalidade infantil é um avanço social que impôs o desafio de enfrentar o aumento das taxas de crescimento demográfico em países muçulmanos. O que ele está falando? A redução da mortalidade é um avanço social? Até aqui é correto. Isso impôs o desafio de enfrentar o aumento das taxas de crescimento demográfico em países muçulmanos. Gente, não é uma preocupação deles, né? Essas ideias mais, né, neo-malthusianas aqui, elas não foram um grande problema de fato, né? Fora que tem muitos países muçulmanos que enriqueceram do nada, né? Se a gente pega os árabes, é um exemplo disso, né? Os caras andavam em camelo no deserto, né? Em uma geração eles eram as pessoas mais ricas da Terra. E aí tem uma questão, né, que eles avançam as fases de transição demográfica de uma vez, né? Então nem em todo o país isso foi um problema, tá? E eles não tiveram que enfrentar isso, né? São países bem, enfim, pequenos em população. A melhora das condições de saúde foi mais rápida na África do que na Ásia e América Latina, no sentido histórico, não, né? A gente se desenvolve antes da Ásia e da África, então na América Latina. Devido às campanhas de vacinação contra a malária, doença que era epidêmica no continente africano, tinha epidemia de malária. Não, gente, malária é uma doença bem, né, localizada em porções equatoriais ou tropicais úmidas, né? Então não é assim uma epidemia, né? Discordo. D. O salto de qualidade de vida descrito ocorreu nos países subdesenvolvidos exportadores de petróleo, como o Egito. O Egito não é um grande exportador de petróleo. Tá? E esse salto ele ocorre em países que não exportam petróleo também. Tá? E a comparação entre os países citados mostra que as desigualdades internacionais aumentaram, pois os indicadores de saúde dos países ricos melhoraram mais rapidamente? Não. Eu concordo que a desigualdade internacional aumenta, isso é verdade, apesar que a pobreza, a miséria diminui, tá? Ele fala ali, os indicadores de saúde dos países ricos melhoraram mais rapidamente? Não, cara. Tem uma história engraçada, né? Os países ricos, eles já têm um certo desenvolvimento do século XIX. Vem crescendo, crescendo, eles já são bons, né? Já são bons indicadores, né, cara? E aí tem uma história engraçada. Quando é a nossa vez de nos desenvolvermos, então a gente na década de 30 e 40, né? Alguns outros países na década de 60, então tem país da África, tem os tigres asiáticos na década de 60. Como o mundo da década de 40 e 60 era um mundo muito mais desenvolvido do que o mundo lá do século XIX, o nosso crescimento ele foi muito mais rápido, porque a gente já teve antibiótico, a gente já teve vacina, né? A gente já vem com eletricidade, é tudo muito rápido. Em questão de 20, 30 anos, o Brasil se moderniza. Em questão também de 20, 30 anos, o Egito se moderniza. Então, os nossos indicadores pularam, né, de sociedades shithole total para sociedades já com uma grande melhoria em questão de 2, 3 décadas, né? Inclusive, a gente faz uma modernização muito mais rápida. De novo, o FPR aqui. Sobre o desenvolvimento e as características do processo de urbanização, é correto afirmar, vamos buscar o que está correto aí, né?
Letra A. Os países com grandes áreas de vegetação natural apresentam percentuais mais elevados de população rural? Não tem. O cara tirou essa relação do fiofó dele. Não existe, tá? Não existe uma relação. Eu não consigo afirmar isso, é coisa de louco. Letra B. Na União Europeia, a urbanização desacelerou a partir da década de 70, quando a política agrícola comum foi implementada com o objetivo de reter a população no campo? Não. Tá? É, não teve essa preocupação com a retenção populacional no campo europeu, isso não existiu. Fora que na década de 70, né, a gente já tem uma urbanização bem explicitada na Europa, né, que não muda muito em relação a hoje, não. C. A urbanização se define nos países desenvolvidos por metrópoles densamente povoadas? Galera, metrópoles densamente povoadas tem em países ricos e tem em países pobres. Apesar que, né, os ambientes mais densos, normalmente eles são ligados a países mais pobres. Você pega Lagos, a Nigéria, pega São Paulo. Então, nos países pobres, a concentração tende a ser maior em poucos pontos, né? Nos países ricos, é comum você ter metrópoles, né? Então, enfim, megacidades, grandes metrópoles, então Londres, Nova York, mas eles têm mais cidades de médio porte que também são metrópoles importantes, tá? Então, aí ele fala que enquanto em países emergentes, ou seja, os mais pobres, as cidades têm população mais dispersa. Eu discordo, né? Discordo, né? Nos países mais pobres tendem a ser mais concentrados e nos países mais ricos tendem a ser mais desconcentrados. Então ele faz uma inversão. Olha ali a D. Nos países onde a taxa de urbanização é inferior a 50%. População rural, primeira fase de transição demográfica. Esses camaradas se concentram na África subsaariana, ou seja, no sul do Saara, correto. E no sul da Ásia, sim, concordo 100%. Regiões essas com os maiores números de pessoas extremamente pobres do mundo, cara, perfeito a letra D. Desgraça no mundo tá nesses dois lugares, tá? Ah, pegou, falou de miséria, falou, é sul da Ásia, sudeste da Ásia, mas hoje é mais o sul, e também a África subsaariana. Letra E, projeções da ONU indicam que as tecnologias de trabalho remoto reduzirão o êxodo rural, freando o processo de urbanização por permitirem que a população more no campo e trabalhe em empregos urbanos. What? Né? Tá longe. Quem escreveu a letra aí tava viajando, né? Total, mano. Tava usando coisa pesada, né? Ele tá falando que o trabalho remoto ele vai reduzir o êxodo rural, porque o cara que tá no Chico Bento, que tá no campo, ele não vai mais pra cidade. Na verdade, não, né? Trabalho remoto é coisa de gente já urbanizada, né? Gente já com um estudo. Questão 6 da CAF. A estrutura da população mundial deve ser analisada considerando seus diversos aspectos: a distribuição por sexo, número, idade, ocupação, renda, educação, saúde e outros indicadores que expressam os aspectos quantitativos e qualitativos da organização social. São importantes para o planejamento de investimento, tanto governamental quanto privado. Basicamente, eu tenho que saber como que é a minha população para planejar a política pública. Se eu tenho uma população jovem, tem que fazer escola, né? Pediatria. Se eu tenho uma população idosa, eu tenho que fazer geriatria, eu tenho que fazer hospital, né? Eu tenho que fazer estica velho na praça. Tu tem que, obviamente, dar as condições para que os idosos tenham uma qualidade de vida. Que coisa, né? Pensar em aposentadoria também, né? Um dia eu chego lá. Letra A. Ao demonstrar a distribuição de uma população por faixas de idade, uma pirâmide etária pode apresentar tendências para orientar a política de saúde em um país. Sim. Né? Se eu tenho uma população mais jovem, eu oriento para uma necessidade de uma população mais jovem. O mais velho, eu oriento para ele. Foi o que eu falei, né? Ou necessidades de investimentos específicos em saúde para a população estudada. Sim, se a população for velha mesmo, a população estudada, analisada for velha, tu vai ter que fazer um investimento específico em saúde lá em geriatria. Eu concordo plenamente com a letra A. B. Uma pirâmide etária com formato triangular, apresentando uma base larga. A base são jovens, né? Até ali os 15 anos. E um topo estreito, tem poucos idosos, né? Nasce muito jovem, baixa expectativa de vida. Então, eu estou falando de um país pobre. Representa uma baixa expectativa de vida. Até aqui tá certo. E uma baixa participação de jovens na população? Não. Pô, se o meu país ele tem uma alta taxa de fecundidade, né? Pobre, faz muito filho. Só que a galera não vive muito. Passa dos 40, começa tudo a morrer, né? Um país zoado, fazinho de transição. Nem tem mais país assim no mundo direito. Nesse país, os jovens têm uma baixa participação? Não, vai ter uma alta. Eles dominam a pirâmide etária aqui, né? C. Pirâmides etárias que não apresentam grandes diferenças entre o topo e a base são típicas de países com menor nível de desenvolvimento? Não. As pirâmides mais estreitas, elas indicam um país já mais equilibrado, um pouco mais avançado, né? Letra D. Ao demonstrar a distribuição de uma população apenas pelas faixas de idade, uma pirâmide etária pode servir para o planejamento e análise da situação de uma população para áreas como saúde e educação?
O que ele está falando aqui, né? Quando eu demonstro a distribuição de população apenas pelas faixas de idade, tá? Eu vou analisar esse negócio só por idade. Uma pirâmide etária pode servir para o planejamento e análise de uma situação de uma população para áreas. Assim, só por faixa de idade não dá para saber, né? Tem que ter mais dados para planejar isso. Então, isso é uma das coisas. Segunda coisa, homem e mulher, né? Eu tenho que separar também para conseguir definir às vezes. Mas, enfim, uma coisa bem profunda, tá? A dela não tá 100% errada, mas ela tá incompleta, né? Falta coisa para eu conseguir marcar ela como correta, tá? Letra A tá correta. 7. FUVEST. Introduzido nos anos 90, o fator previdenciário vinculou o acesso à aposentadoria ao envelhecimento da população, visando a sustentabilidade financeira da Previdência. Assim, cada aumento da expectativa de vida implica em um aumento do tempo necessário de contribuição para a manutenção do mesmo valor de benefício. Ou seja, ficam, ficam aumentando o tempo de contribuição, né? Ou seja, você tem que contribuir mais para a Previdência para se aposentar, conforme você tem um aumento da expectativa de vida, né? Faz sentido, né? Ao desconsiderar as diferenças sociais em relação à expectativa de vida, o fator previdenciário é um fator de discriminação racial no Brasil pior que é. Tal evidência não pode ser ignorada pelas políticas públicas, sob o risco de ficar cada vez mais distante a meta de alcançar um país mais justo. Galera, ele coloca duas pirâmides. Pirâmide etária da população residente de cor ou raça, branca. E na direita, pirâmide etária da população preta e parda no Brasil em 2008. Galera, a população branca, em 2008, né? Quase 20 anos, né? Enquanto eu tô gravando aqui. Tem uma base mais estreita, um corpo mais pronunciado, tá? E um topo mais pronunciado também. A pirâmide etária de pretos e pardos tem uma base ainda um pouco mais larga, né? Que mais? Isso indica a pobreza, né? Um corpo bem ok e um topo que não tá tão grande, né? Ou seja, não tem muito idoso. Professor, eles têm uma expectativa de vida menor? Tem. Tá? Por ter uma base mais jovem, indica que são um pouco mais pobres? Também, tá? Coisa, né? Ou seja, brancos são mais ricos no Brasil, né? Mas daí é uma questão histórica, não tem nem o que dizer. Letra A. Uma pirâmide etária, que aspecto visual permite estimar a proporção da população idosa em relação ao total da população, tá? Galera, é você olhar para o topo, né? Que aspecto visual é o topo, né, meu? Eu olho para a pirâmide, eu vejo uma relação, primeiro, da relação do tamanho do topo, que são os idosos, com o corpo da pirâmide e com a base, né? É isso, não tem o que dizer aqui, né? B. Cite e explique dois fatores de natureza socioeconômica que contribuem para a diferenciação entre as pirâmides etárias. Galera, aqui você poderia trabalhar, por exemplo, né? O que explica isso? A primeira coisa é a renda, né? Então, populações mais ricas, no caso os brancos, eles têm mais acesso à educação, eles têm mais acesso à saúde pública, e isso com certeza reduz a fecundidade. E na relação total, você observa justamente uma base um pouco mais estreita em relação ao corpo. Uma outra coisa bem importante aqui, que também é um fator de natureza socioeconômica que contribui para uma diferenciação. Uma menor expectativa de vida em populações pretas e pardas, né? E pode ser por violência, né? Pode ser por menor renda, por menor acesso aos serviços públicos também e privados. Então isso faz com que as pessoas vivem menos. Então tem várias coisas que você pode trabalhar em cima aqui. Letra C. Usando dados da comparação entre as pirâmides etárias, explique por que o texto afirma que, abre aspas, o fator previdenciário é um fator de discriminação racial no Brasil. Por que assim? Vamos pegar uma pessoa de 65 anos branca e uma pessoa de 65 anos preta ou parda. Galera, eles em tese, eles vão, né, se eles trabalham o mesmo tempo, né, em tese eles vão se aposentar com a mesma idade. Só que a gente tem um problema, né? Provavelmente essa pessoa preta ou parda, ela trabalhou num serviço de menor, de menor qualificação e trabalha mais pesado. Então ela vai trabalhar o mesmo tanto que o branco trabalhou, um serviço mais pesado. Fora que muitos serviços, né, inclusive o que eu faço, né, eu aposento 5 anos antes que a população em geral, tá? Inclusive eu acho isso muito errado, muito errado. Por quê? O cara que coleta lixo, o mano que tá na obra, né, eu trabalho numa sala de aula, ou na câmera aqui que vocês estão me vendo, sentado ou em pé. Normalmente eu dou aula em pé, não gosto de. Eu nem sento em sala de aula. Aqui no estúdio eu sento, né? No ar, muitas vezes com ar condicionado, né? Eu trabalho só no ensino privado, então
não tô em uma zona de risco. Eu me aposento 5 anos antes do cara que tá levantando 60, 70 quilos na obra. Tá embaixo do sol, mano. Tá? Eu acho isso muito errado, tá? Então, o próprio tipo de serviço que é feito. Tá? Então, cara, é complicado, né? Então, o tiozinho lá, preto ou pardo, na obra, ele vai chegar aos 65, eu também vou chegar aos 65, ele vai estar muito mais arrebentado do que eu. Enfim, é a dinâmica do Brasil, né? Estudem pra estar em cima do topo da pirâmide, né, velho? Ser pobre ninguém merece. Unicamp. Texto 1, concentração de renda do 1% mais rico. Texto 2, Gini do Brasil. A gente vê um decréscimo do Gini, tá, no Brasil pós ali década de 90. Tá? Já começa a cair na década de 80 e continua até hoje. Eu cortei o 3 porque o 3 era só um gráfico, mano, de explicando o Gini, né? O Gini eu já expliquei na aula. E aqui o texto 1 é a concentração de renda do 1% mais rico. Então a gente vê que tem altos e baixos. Normalmente em trocas de moeda aqui você tinha concentração de dinheiro na mão de poucas pessoas, mas depois já cai, né? Que relações podem ser identificadas entre a desigualdade e os respectivos períodos de democracia e de ruptura democrática no Brasil? Cite 2 exemplos que justifiquem a resposta. Galera, a desigualdade e os respectivos períodos de democracia e de ruptura democrática. Quando a gente olha o primeiro gráfico, a gente vê que a partir de 64, que é o ano de instauração da ditadura, a gente tem uma concentração de renda crescente, né, na mão do 1% mais rico. O que isso significa? O governo privilegiava alguns setores da sociedade, a ditadura fez muito isso, sobretudo os industriais. Tá? Então eu vou colocar aqui a questão da indústria. Aquelas políticas industriais era uma política de Estado que tirava dinheiro da mão de pobre e colocava na mão de rico, tá? Inclusive, né, direita e esquerda no Brasil ama isso. Outra coisa aqui que ninguém passa batido, né? Passa chutado. Revolução Verde. Cara, mecanização do campo, concentração de terras no Brasil, dado a agricultura moderna. Também é uma coisa que fez aumentar consideravelmente a renda no 1% mais rico, porque quem tinha dinheiro comprava terra, ficava mais rico, né? Enfim, é uma dinâmica de crescimento econômico que se concentra à mão realmente de pessoas mais ricas, né? Cite 2 exemplos que justifiquem essa resposta, né? Você pode relacionar, então, a desigualdade, a concentração de renda na ditadura. Você pode trabalhar com a questão da Revolução Verde. Tá? Você pode trabalhar também com a questão da inflação, que penalizava muito, o que é uma característica da década de 70 e 80, né? Que penalizava muito o pobre também. Daria para trabalhar por vários caminhos. Olha a letra B. Cite 2 políticas de Estado no período que vai desde a promulgação da Constituição de 88 até 2014. Políticas essas que explicam a tendência observada no índice de Gini. O Gini brasileiro vem caindo, né? Claro que o nosso Gini é meio ridículo, né? É acima de 0,5, né? É selva, né? Isso aqui é gaiola de animal total, mas ainda assim vem diminuindo, tá? Que é bom, né? Quanto mais próximo de zero, melhor. O que teve no Brasil de 88 até 2014 que justifica isso, né? Pelo menos no gráfico analisado. Você pode trabalhar com a universalização do ensino médio com o Fernando Henrique Cardoso. Você pode trabalhar com Bolsa Família do governo Lula. Você pode trabalhar com os programas de financiamento estudantil, por exemplo, o FIES ou o ProUni, tá? Que deu acesso à universidade às pessoas que antes não tinham. Você pode trabalhar com a lei de cotas, né? Primeiro a cota racial, depois a cota de renda no Brasil, que fez pessoas pobres entrar na universidade. Eu entrei na universidade com política de cota de escola pública, por exemplo. Bem que acho que eu entraria na universidade sem cota também, mas enfim, né? Eu utilizei lá de cotas de colégio público para entrar na universidade. Então, várias coisas que o Brasil foi fazendo, o SUS, né? Programação do SUS também. Então, várias coisas que vão acontecendo que começam a colocar, né, o pobre, ou pelo menos diminuir a marginalidade do pobre perante a sociedade. Crianças, é sempre uma satisfação estar com vocês. Muito obrigado, bons estudos e até mais.